Fala com vocês, é o professor Marcos, tudo bem? Estou trazendo hoje aqui a correção comentada aí do módulo 16, tá bom? De Ciências Sociais, Filosofias da História, há sentido na história? Então vamos lá, pessoal. O exercício de número 1 vai falar o seguinte: cite as reflexões de Agostinho de Hipona sobre a história humana. Bom, pessoal, no seu livro A Cidade de Deus, como nós já conversamos, né, Agostinho estabelece o contraste entre a cidade celeste, na qual prevalece o amor de Deus, e a obediência completa aos seus mandamentos. E também tem a cidade dos homens, onde os seres humanos valorizam o amor a si mesmos, né, em detrimento, né, na perca desse amor ao Criador. Ocorre um conflito entre a cidade celeste e a cidade dos homens, né, tendo início aí lá no pecado original, como nós conversamos, e nessa perspectiva a história vai se desenvolvendo segundo um plano divino, né, já teleológico, que já tem, né, o seu fim, né, contido no início, tá, que fixa como destino a salvação humana por intermédio da fé e a reconciliação da humanidade com o Criador, no triunfo definitivo da cidade celeste sobre a cidade dos homens. Seguindo adiante, pessoal, então aqui, né, nós temos a resposta, o modelo de resposta do exercício número 1. Seguindo adiante, nós temos o exercício de número 2, que vai falar o seguinte, né, o filósofo Immanuel Kant, né, define o iluminismo como sendo o que? Nosso gabarito é letra C, o movimento de emancipação da humanidade mediante o uso público da razão, tá bom? Para Kant, o iluminismo ele consiste em um movimento de superação do estado da minoridade intelectual, ou seja, lembra que eu falei que a maioridade é o uso livre da razão, né? E, consequentemente, né, no exercício da sua maioridade, ou seja, o uso livre da razão. Então, o homem atinge a maioridade. Quando ele fala maioridade, nós não estamos falando de idade em si, mas nós estamos falando, né, da maioridade enquanto uso livre da razão, ok? Então, tá aí, né, este é o gabarito do exercício de número 2. Indo para o exercício de número 3, lembrando, pessoal, que nós já vimos todas essas questões durante a aula, tá? E eu estou testando um novo aplicativo de gravação de vídeo, porque o que eu usava antigamente está dando problema. Então, possivelmente, ele deva trazer né, geralmente, esses aplicativos, eles nunca deixam, vamos dizer assim, o vídeo 100%. Então, se tiver algum chiado, algum sinalzinho de som no meio, alguma coisa, é do novo aplicativo, tá bom? Então, vamos lá. Número 3. Leia as sentenças seguintes e assinale a alternativa correta. Bom, nós temos aqui 4 sentenças, das quais apenas as afirmativas 2 e 4 são as verdadeiras, tá? Sendo assim, a confiança intelectual no progresso humano é uma das principais características das filosofias da história elaboradas no universo cultural iluminista. E número 4, enquanto a filosofia cristã da história orienta-se pelo conceito de salvação espiritual, as filosofias iluministas da história valorizam a concepção de progresso. Inclusive, dá para a gente fazer até aquela comparaçãozinha, né? No medieval nós tínhamos a fé e a salvação, e lá com o iluminismo nós temos a razão e o progresso como, né, grande objetivo. Indo para o exercício de número 4, ele pede para a gente assinalar a alternativa que exprime claramente uma das questões centrais da filosofia da história, e aí nós temos aqui a letra B. A história consiste em um processo racional. Então, essa daqui é uma das indagações centrais da filosofia da história, ok? Aqui é o que a gente viu praticamente em todo esse módulo aqui, tá? Gabarito, então, do número 4, letra B. Já o exercício de número 5, explique o significado da expressão concepção teleológica da história. Teleológico, pessoal, é aquela concepção de que há algo desde o início, tá? Uma finalidade já estabelecida no movimento histórico. Ou seja, né, vamos colocar aqui, ó, a concepção teleológica da história caracteriza-se pela crença de que há, desde o início, uma finalidade estabelecida no movimento histórico. Ou seja, o desenvolvimento da realidade orienta-se para a realização desse fim.
Sob essa perspectiva, a história seria um processo com desfecho já pré-determinado, destinado a acontecer, né? Aqui eu até falei para vocês que era o destino, né? Ele já tinha no seu início qual seria o caminho e o resultado final. Isso é uma visão teleológica, ok? Por último, nós vamos lá para conferir do módulo 16, nós temos duas perguntas. A primeira, número 1, é assinale a alternativa que apresenta a característica que marca o início da história segundo Agostinho. E aí nós falamos, inclusive, na aula, que o início da história é marcado pelo pecado original, né? E aí nós temos lá no final, né, como o fim, digamos, tá? A salvação. Tá bom? Tendo aí, né, uma visão teleológica da história, começaria no pecado original e já teria como grande objetivo a salvação lá no final, tá bom? Então, letra C é o nosso gabarito do exercício 1 aqui do para conferir. E número 2 vai falar o seguinte: para as filosofias iluministas da história, esta é um processo racional, de modo algum caótico, emocional, triste, desagradável, tá? Nós estamos falando de um processo racional. Lembrem-se que para os iluministas a razão deveria predominar, tá bom? Então, as filosofias iluministas da história, né, o contexto iluminista a respeito de filosofia da história, para eles, nós estamos tratando de um processo racional, onde a razão deve predominar, ok? E aí, então, gabarito letra A, nós finalizamos a nossa correção. Qualquer coisa, pessoal, entre em contato. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!